A gente tem falado sobre o que é, na verdade nós falamos sobre o que não é a igreja ainda, mas a nossa série é sobre igreja. Estamos gastando algumas semanas falando sobre igreja. E a gente vai falar sobre vários aspectos, vários assuntos relacionados à igreja. E aqui a gente tem a oportunidade de fazer aquilo que é mais interessante. Além da gente falar sobre, a gente, não só aqui, mas fora daqui também, a gente vive igreja. Obrigado, Mia. E quem já ouviu um pouco sobre aprender, né, sobre aprendizagem, sabe que mais do que ouvir, a gente experimentar algo nos ensina ainda mais, né? A gente aprende ainda mais, grava ainda mais o conteúdo, o assunto. E aqui a gente não está falando de conhecimento só, a gente quer falar de vida. Tem a ver com isso, tem a ver com vida. Na semana passada, o Martin trouxe aqui o tema, o que não é a igreja. E por que a gente fez isso? Porque é muito comum a gente ter sobre alguma ideia, algum conceito, a gente ter muitas ideias a respeito, né? A gente ter uma série de coisas que a gente acha. Mas é importante a gente descartar coisas que não são, que não tem a ver. Para a gente clarear um pouco o que de fato vai ser a resposta dessa questão, né? O que é a igreja? Então, a gente tirou da mesa, tirou da frente algumas ideias, e o Martin trouxe aqui 3 pontos. Primeiro, que a igreja não é Israel. E é muito comum fazer essa mistura, essa confusão muitas vezes, e hoje ainda tem muitas coisas que são colocadas no ambiente de igreja que remetem a Israel, ordenanças, leis, ritos, costumes. E claro, Israel ainda tem vários aspectos ligados à lei, e hoje muitas igrejas trazem coisas da lei para nós vivermos hoje, que confunde as coisas. Liturgia, os judeus tinham sacrifícios, que não temos mais hoje, nem eles têm mais, né? Porque o templo foi destruído. Mas muitas coisas do passado são misturadas com o conceito de igreja, e isso dá uma salada na nossa cabeça, né? Confunde as coisas. Então, tiramos do caminho de que a igreja não é Israel. Deus confiou sim em Israel um propósito, teve um propósito na história, mas a igreja foi fundada por Jesus, para, no poder do Espírito Santo, anunciar a salvação em toda a terra, fazer discípulos, se preparar para a sua volta gloriosa. Esse foi um dos aspectos que o Martin trouxe semana passada aqui. O outro foi que a igreja não é o templo. E o templo, embora os judeus não tenham mais também, a gente às vezes transforma o prédio da igreja em templo. Paredes santas, ambiente santo, espaço santo. A gente até falou aqui, o Martin falou sobre as crianças, né, que fazem às vezes uma correria, falam alto aqui, gritam. A gente, calma, casa de Deus, não faz isso, não pode, né? A gente ouviu isso muito, muitos que foram criados no ambiente de igreja ouviram isso, né? É bom a gente manter a ordem, é bom a gente ter civilidade, né? Mas não tem a ver com o espaço ser santo ou não, tem a ver com respeito. Tem a ver com ordem, tem a ver com educação, né, a gente fazer isso. Mas o ambiente aqui, o espaço, o prédio, ele não é santo. A gente pode estar aqui hoje porque o prédio nos abriga, nos acomoda bem, essa estrutura é adequada para nós, mas a igreja vai crescer e nós não vamos ficar aqui. Esse ambiente não vai continuar sendo santo porque ele era santo. Ou nós vamos nos mudar daqui, ele vai ser outro lugar, nós vamos ter que tornar santo. Não, o prédio é um prédio, ele nos abriga, né? Ele atende às funções, ele é uma estrutura, mas ele não tem nada demais. Aqui já foi um pub, já foi uma agência de publicidade, já foi uma série de coisas aqui dentro, né? Hoje abriga uma igreja, glória a Deus, mas talvez no futuro não seja mais, a gente vai se mudar daqui, tudo certo? Tudo bem? Nada contra a gente ter prédios bonitos, prédios que expressam arte, que falam, que a gente vê a expressão do amor a Deus na estrutura, nenhum problema nisso. Um prédio bem cuidado, com bom som, com bom ambiente, com boas cadeiras, nenhum problema. Mas o prédio, o lugar, ele não é um templo. Nós vimos que o templo, Deus não habita mais em templo feitos por mãos humanas, e Ele habita nos corações. Ele habita nos corações agora. Então nós somos o templo do Espírito Santo. Outro aspecto é que a igreja não é humana. Apesar de
a igreja envolver pessoas, ela não é uma construção humana, ela não é um empreendimento humano. Jesus iniciou a igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja é de Jesus, é Ele que edifica a igreja. Ela é plantada, sustentada, amadurecida, liderada e multiplicada pelo próprio Jesus. É uma das frases que estava no nosso roteiro de célula da semana. Certo? Por fim, a gente viu nessa primeira abordagem que, claro, a gente não ia sair daqui só com o que não é, mas a gente saiu com um pouco do que é. A gente entendeu que a igreja é formada por pessoas, formada por discípulos de Jesus. Primeiro olhar, e esse é básico, é fundamental saber disso, a igreja é formada por pessoas, discípulos de Jesus. Somos parte da igreja de Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, alcançada pela obra da cruz, identificada pelo batismo, reconhecida pelo amor, espalhada por toda a terra, empoderada pelo Espírito Santo para anunciar a chegada do reino de Deus. Frase do nosso roteiro da célula também. Se tu não está participando de uma célula, te encorajo fortemente a participar. A gente fala muito sobre isso, lembra de tudo que a gente falou, e é muito bom estar num ambiente de comunidade como esse aqui, menor, mais perto, onde a gente não só ouve, mas a gente fala, a gente conversa, a gente troca, a gente cresce muito. Hoje eu quero te convidar para a gente falar um pouco sobre o que é a igreja, então. Vou falar um pouco mais sobre o que é a igreja. Tu já sabe que igreja é formada por pessoas, discípulos de Jesus. E para começar o texto vai ser o mesmo, né? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18 fala isso. Ela é fundada, edificada por Jesus. A base da igreja é essa revelação que Pedro falou ali: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa afirmação, sobre essa verdade, sobre essa rocha, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Está claro isso? Jesus é a base, o fundamento, a fundação, a pedra principal ali da igreja. Igreja, por isso, né, não sendo uma invenção humana, que é algo que a gente já falou, a igreja não abre. Não, a gente não diz assim: abriu uma igreja em tal lugar. Igrejas não abrem, gente. Igreja de Jesus, ela nasce, ela nasceu, ela multiplica. Igrejas que estão aí, elas são multiplicação da igreja que Jesus começou. Portanto, a igreja não abre. Se alguém disser assim: eu vou abrir uma igreja, essa igreja não é de Jesus, tá? Eu vou abrir uma igreja. Não, igreja nasce. Jesus edifica a igreja, ela nasce, ela multiplica. Tá bom? Então a igreja não abre, ela nasce, cresce, multiplica. Na prática, o que é uma igreja então? A Bíblia sabe que a Bíblia não fala assim, em algum versículo, em algum capítulo, em algum livro, dizendo: a igreja é tal coisa. Não diz, embora fale: a fé é a certeza das coisas que não se veem, por exemplo, bem claro. Não fala, a igreja é tal coisa. Então, puxa, mas eu nunca vou saber o que é igreja então se eu não for na Bíblia. Não, vai saber sim, porque o Novo Testamento, ele nos dá muitas ferramentas, muitas informações, muitas pistas para a gente construir o conceito de igreja. Então, nós vamos andar um pouco por isso, tá bom? Mas a primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte: a igreja, ela tem uma natureza. A gente pode até chamar de dois aspectos da natureza da igreja. O primeiro, quando Jesus falou, e o Martin trouxe isso na semana passada, a palavra eclesia ou eclésia, alguns vão dizer, para trazer no conceito, no sentido de igreja, como eu lhe disse, essa palavra não era nova, mas Jesus usou nesse sentido, naquela frase: eu edificarei a minha igreja. Essa palavra tem duas possíveis conotações. Uma delas é de algo universal. E a gente chama isso, a igreja ali, nesse sentido de igreja universal. Não tem a ver com a igreja universal do reino de Deus, que vocês conhecem a denominação. Não tem a ver com isso, tá? Não é esse nome. Esse nome foi apropriado para uma denominação. Mas a igreja universal tem a ver com um conceito, com uma ideia de igreja. Antes, inclusive, essa palavra universal era chamada católica. Então, quando se falava assim, existe um conceito chamado igreja católica, também não tem a ver com a igreja católica apostólica romana, embora seja uma apropriação da palavra para designar uma denominação.
Tá claro? Então, se nós fossemos dizer a Igreja Católica é a Igreja Universal, parece que complicou tudo, mas está tudo certo. Conceitualmente está certo. A Igreja é católica, a Igreja é universal. Ela significa universal, ela significa que ela não é local, ela não é restrita. Esse mesmo termo, então, se refere, católica e universal, a uma igreja formada pelos salvos de todos os tempos e épocas. E aí há uma divergência de terminologia. Até alguém vai dizer assim, tá, mas antes de Jesus, já que Jesus fundou a igreja, os salvos do passado, como é que eles eram salvos? Primeira coisa, né? Muitos perguntam isso. Eles eram salvos pela fé que eles tinham na vinda de um libertador, na vinda de Jesus, do Messias, que Deus havia prometido lá já no Gênesis, quando ele diz, e eu enviarei o descendente da mulher, ele pisará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Lá desde o jardim, já havia esperança de um Redentor. E quem tinha fé em que Deus cumpriria essa promessa, esperando esse libertador, confiando no libertador, sabendo que era pecador, e cumprindo aquilo que Deus tinha pedido, andando por fé, a gente vai ver em Hebreus dizendo vários heróis da fé, fala de várias pessoas do passado, vai falar sobre eles, foram salvos pela fé no Redentor que viria. Eles não sabiam que era Jesus, mas alguém viria. Então alguém pode dizer assim, vem cá, esses também eram igreja? Aí uma questão terminológica, mas todos estão no grupo de salvos? Sim. Mas eu posso dizer aqui para vocês que esse grupo de salvos universal, a gente tem que chamar de igreja universal. Tá? Então há uma primeira ideia de universalidade, de salvos de todos os tempos e épocas que fazem parte desse grupo. E onde nós, salvos em Cristo, estamos também incluídos. Mesmo hoje. Não só os do passado, não só nós hoje, mas todos os que virão a crer estarão nesse grupo de igreja universal. Porém, há também... e nesse aspecto, desse termo, desse jeito, há pelo menos 13 referências no Novo Testamento sobre igreja enquanto universalidade, enquanto algo maior. Mas também esse termo eclesia ou eclésia se refere a um grupo de salvos, um grupo de crentes locais. E esse é outro aspecto importante, se refere às congregações visíveis, como essa aqui. Um grupo definido, físico, que se reúne presente no mundo hoje, de discípulos de Jesus, que buscam Jesus, são salvos em Cristo. Uma igreja local. As igrejas locais, a gente costuma trazer isso como as igrejas, as reuniões. E elas têm prédios, e elas têm CNPJs, e elas têm endereço. Mas pode não ter, mas são igrejas locais. Discípulos de Cristo, que se reúnem para adorar Jesus, que andam em comunidade e são reconhecíveis no mundo presente, no mundo atual. Eles são a expressão da igreja universal no tempo presente. Proclamam Jesus, proclamam o Evangelho, anunciam as boas obras até que Ele venha. Certo? Igreja universal, universalidade em todos os tempos e épocas. Igreja local, hoje, aqui, nesse mundo que se reúne e proclama Jesus. Então, posto isso, vamos lá, eu quero te trazer algumas ilustrações bíblicas sobre a igreja. E agora, se tu quiser acompanhar aí, a gente vai dar alguns textos, tá? Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, a gente vai estar projetando aqui, se possível, tá? Efésios capítulo 2, 20 a 22. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Efésios capítulo 2, 20 a 22 diz assim. Achou aí? Está lá? Vamos lá então. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aqui fala em edifício ajustado que cresce. Fala sobre fundamento dos apóstolos e profetas e tendo Jesus como pedra angular. Fala que nós estamos sendo juntamente edificados para uma morada de Deus.
a ideia de um edifício espiritual. Outro texto que fala algo nesse sentido é 1 Pedro 2, 4 e 5. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. De novo aqui fala dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, escolhida por Deus, e fala que nós estamos sendo utilizados como pedras vivas numa edificação, uma casa espiritual. Então a primeira ilustração aqui que a gente vê sobre a igreja, tem várias outras, tá? Selecionei algumas, mas a primeira aqui que eu destaquei é um edifício espiritual, uma casa espiritual. Algo que é edificado por Deus sobre o fundamento que é Jesus, né, a pedra angular, que tem como participação nessa fundação os apóstolos e profetas, e o edifício cresce sobre essa fundação, envolvendo pedras vivas, que somos nós. Veja que é algo que, de novo, né, reitera aquilo que não é feito por homens, não é uma edificação humana. A pedra angular, lá embaixo, a fundamental, a principal, é Jesus. Apóstolos e profetas fazem parte, porque a gente está falando das escrituras. As escrituras, a Bíblia faz parte dessa fundação. Não tem como construir se não for sobre Jesus e sobre o fundamento dos apóstolos, as escrituras. Tudo que vem depois é a edificação da igreja. E olha o aspecto interessante disso, que é progressivo e geracional. Quando a gente falou em igreja universal antes, a gente está falando de algo que de todos os tempos e épocas. E eu sou arquiteto, vocês sabem disso, né? E lidando com obra, a gente olha muito isso assim. Aquela parede dá para ver. Olha para trás ali, tem uma parede de tijolo à vista ali, tá? A gente vai ver fiadas de tijolos. As pedras são semelhantes aos tijolos. Tem algumas coisas interessantes de usar pedras e não tijolos, tá? Mas elas são colocadas umas sobre as outras, fiadas sucessivas. E as de baixo apoiam as próximas. Se der um problema nessa edificação dessa parede lá embaixo, afeta as próximas e tem que arrumar isso, né? Dá problema. Tem que manter um nível. Tem que ajustar essas fiadas. Então há algo importante numa construção progressiva, sucessiva, que uma camada, uma fiada sustenta a seguinte. Uma coisa interessante aqui sobre pedras, que eu disse agora, as pedras elas são diferentes umas das outras. Se nós somos pedras, é diferente de tijolo. O tijolo é um igual ao outro, é feito em série. É tudo feito na indústria, igualzinho ao outro. Se tem problema, se é diferente, dá problema na colocação e tem problema de controle de qualidade. Pedra não. Pedra, sabe como é que é feito? É tirado da rocha. Pedra esculpido da rocha. É uma diferente da outra. Elas são próprias, são individuais. Quando colocadas numa parede, elas têm espaços uma entre a outra e elas precisam se ajustar. Quem trabalha sentando pedras, escolhe as pedras na hora de colocar. E essas pedras, elas se contactam, elas se encostam, elas se atritam e elas se acomodam. Isso é interessante das pedras. Nós somos todos diferentes e fazemos parte de uma edificação espiritual onde nós precisamos ter contato uns com os outros. Às vezes nos atritamos uns com os outros, mas sabe por que isso acontece? Por que isso é importante? Numa parede assim, estrutural, que vai suportar o que está em cima, esse contato é que passa carga um para o outro, e não só um para o outro, mas descarrega lá na fundação. Uma parede estrutural, ela faz isso, ela recebe uma carga, um elemento passa para o outro e descarrega na fundação. Quem suporta tudo é a fundação, quem segura tudo é a fundação, mas as pedras têm participação no processo, porque elas transmitem os esforços de cima para baixo e vão até a fundação. Deu para entender isso? Nós estamos interrelacionados. Não dá simplesmente para tirar uma pedra da parede assim. Não dá. A pedra está ali cumprindo uma função e não tem outra igual. Se aquela sair, não tem outra igual para colocar ali. Tijolo a gente tira um, coloca outro.
fica igual de novo. Pedras são diferentes. Se tu for sair de uma comunidade dessas aqui, tu vai fazer falta aqui. Talvez outra pedra vai fazer o que tu faz, vai cumprir a tua função, mas é diferente. É outra pedra, entende? Nós somos únicos, fazemos falta e somos importantes nessa edificação espiritual. Primeira ilustração, então, um edifício espiritual onde a fundamentação da igreja é Cristo e as Escrituras. Somos parte dessa supraestrutura, suportados pela geração anterior e suportando a próxima geração. Nossas crianças que estão aí são a próxima geração. E aqueles que vocês ganharem para Jesus são a próxima geração de discípulos de Jesus, que nós vamos ter que suportar com alegria, porque eles vão continuar a edificação espiritual. Somos parte desse edifício. Um forte componente relacional e geracional está envolvido nessa ilustração. É um desenvolvimento progressivo e consistente. Progressivo e consistente. Próxima ilustração que eu queria trazer aqui, que a Bíblia fala sobre a igreja, é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse é o primeiro texto que fala sobre corpo, que eu destaquei aqui. Tem mais um ainda, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e o versículo 27. O texto é longo ali, eu destaquei 2 versos, tá? Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Dois textos de Paulo falando sobre a igreja como um corpo, com membros especiais, especializados, diferentes, que cumprem funções, mas que trabalham para o corpo. O corpo é constituído pela união de todos esses membros diferentes. Uma união organizada de partes, cada qual com a sua função, e coopera para o funcionamento do corpo. Não é um simples ajuntamento de órgãos, ossos, tendões, músculos. Não é a minha área, saúde, né? Tem várias pessoas da área da saúde aqui, mas isso é óbvio, né? O corpo não é algo desorganizado, é impressionante o que o corpo é. A gente sabe disso. As partes diferentes, elas estão próximas para complementar a ação uma da outra. Olha, por exemplo, o dedo, né? Esse osso da falange, falanginha, falangeta, né? Se não me engano. Vamos lá. Alguma coisa eu sei, tá? Esse aqui é diferente desse. E esse é diferente desse. Só que os 3 diferentes estão juntos para que o dedo faça isso, né? Se for um igual, fica estranho, não dá certo. Isso aqui só funciona porque tem tendão, tem músculo, tem irrigação sanguínea, tem uma série de coisas aqui, né? Senão não dá certo. Só que os iguais, esse osso aqui é igual a esse aqui. Igual, porém diferente ainda, né? Mas eles estão distantes, esse está distante desse. Os diferentes, eles estão distantes. A orelha é quase igual a essa, ela é diferente. Nosso corpo é diferente. Inclusive, essa direita e esquerda, né? São complementares, eles não são iguais. Coisas iguais no corpo não são iguais. Igual, da mesma forma, são diferentes. Ficou confuso isso, né? Mas são diferentes, são únicas. Não existem 2 orelhas direitas, certo? São orelha direita e esquerda. Fazem parte do todo e dão harmonia para o corpo, dão equilíbrio para o corpo. Qualquer coisa que falta no nosso corpo, faz falta. Alguém já teve unha encravada? Já teve unha encravada? Não precisa falar, daqui a pouco ficou com vergonha, não quer falar, tudo bem, mas pensa aí, tá? Eu já tive, foi ruim. Foi ruim, né? É ruim, é muito ruim. Uma unha que a gente não dá bola às vezes no dia a dia, mas se ela está encravada, ela atrapalha tudo. A gente não pisa direito, a gente tem dor, aquilo irradia no nervo, e eu não, sei lá, fica pulsando. Qualquer parte do corpo, quando dói, quando incomoda, quando tem um problema também,
ela incomoda o corpo inteiro, ela aciona o corpo inteiro, ela demanda a energia do corpo inteiro, todo o corpo se volta para aquilo. O sistema imunológico age por causa da unha encravada, né? Vai inchar, vai ter pus, vai ter, sei lá, uma série de coisas que o corpo está agindo em prol daquela unha encravada, certo? Todas as partes cooperam para o bem do corpo. Nenhuma parte é menos valiosa, não é a unha menos importante do que a orelha, nem a orelha menos importante do que o dedo. Cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem a sua função. Pensa, se a gente não tem um polegar, a gente não consegue agarrar as coisas, parece um dedo, é só mais um dedo, você não consegue agarrar coisas sem um polegar. Se eu não tenho polegar, o dedão do pé, eu tenho problema de equilíbrio, entende? Coisas que parecem assim, mas é só isso. Não, é só isso, mas faz muita diferença. Muita diferença. Se tu ocupa um lugar no corpo de Cristo, tu é importante. Esse corpo precisa de ti. Como eu disse antes, pedras vivas e também membros, eles daqui a pouco ali, né? Se a gente está falando de igreja local, daqui a pouco, eu vou me mudar, não vou mais estar aqui, mas essa lacuna vai existir, Deus vai suprir. A gente sabe que a igreja é de Jesus e Ele vai suprir essa lacuna de alguma forma. Ele vai prover. A Bíblia fala dos dons, que Deus dá os dons para a igreja que ela precisa. Então Deus vai levantar algo para suprir essa ausência. Mas tu é importante, tu tem um lugar especial, que no corpo precisa da tua participação. Cristo é a cabeça do corpo. Sabe que o cérebro comanda o corpo, né? A gente sabe disso. Isso acontece através de nervos, de tendões e de músculos. Os impulsos que o cérebro manda para o movimento e para tudo mais, acontece através disso. Já parou para pensar que nervos e tendões podem representar relações tensas e nervosas? Tensas e nervosas, às vezes, numa comunidade, que é um corpo. E que tendões, músculos, nervos, eles fazem parte daquilo que dá força e movimento para um corpo. Relações tensas e nervosas acontecem entre nós. Só que a cabeça é que comanda isso, a cabeça está no controle, está governando tudo isso. Nenhum membro, nenhum nervo, nenhum músculo, nenhum tendão age sem o comando do corpo. Precisa se sujeitar ao comando da cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. O texto de Efésios 5:23 fala: Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Colossenses 1:18 diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é a cabeça. A igreja, no sentido do corpo, ela é viva, como um corpo é, orgânica e multiforme. Multiforme. Inclusive, para pensar, existem todos os tipos de corpos, né? Maurício tem um tipo de corpo, eu tenho um tipo de corpo, Lucas tem outro tipo de corpo, Cláudio tem outro tipo de corpo, né? Pessoas têm corpos diferentes, alturas diferentes, tamanhos diferentes, proporções diferentes, vem da genética, mas todos têm as funções que o corpo precisa. E quando a gente vai olhar para as igrejas locais, nós podemos ter essa percepção também. Igrejas locais podem ser diferentes, são a expressão do corpo de Cristo, mas tem expressões diferentes, uns mais baixos, uns mais altos, uns maiores, uns mais menores, uns mais pesados, uns mais leves, e está tudo bem. É corpo, está sob controle da cabeça, é corpo de Cristo. Essa ilustração do corpo também enfatiza a interdependência das partes, a unidade, a diversidade, a subordinação. Assim como a gente falou antes, né? De um crescimento progressivo e consistente, agora esse aspecto do corpo. Terceira ilustração, para a gente caminhar um pouquinho, família de Deus. Falamos sobre edifício espiritual, corpo de Cristo e agora a família de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, é um texto muito conhecido, que vai falar assim: portanto, né, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai. Há uma família, uma relação de paternidade aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7 também diz o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo,
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. A Bíblia então apresenta essa ideia de filhos. Nós somos filhos de família de Deus. A igreja é formada por pessoas que receberam essa revelação. João fala ali, né? Aos que o receberam, aos que creram em seu nome. A igreja de Jesus é formada por salvos. Pessoas que receberam a revelação de Jesus, que Ele é Deus encarnado, e crendo nele, foram feitas filhos de Deus. Antes falava aqui que nós éramos escravos. Éramos criaturas apenas. Quem entrega a sua vida a Cristo, recebe Jesus, reconhece quem Ele é, se arrepende dos pecados, entrega a sua vida a Ele, se torna filho. Desculpa, né, se isso daqui a pouco te incomoda, mas nem todas as pessoas são filhas de Deus. Aqueles que creem em Jesus, que o receberam, que creram no seu nome, são feitas por Deus seus filhos, são adotadas como filhos. Se tu ainda não é um filho, se torna um filho. Recebe Jesus, crê no nome dele. Tu é adotado por Deus como filho, deixa de ser simples criatura ou um escravo do pecado e passa a ser livre e um filho de Deus. Então, como filhos, somos parte dessa mesma família. Desfrutamos de um relacionamento filial com o único Deus Criador. Olha só, uma coisa interessante, quando nós somos filhos de Deus, significa que nós somos o quê? O quê? Irmãos. Como é que a gente se chama aqui? Não é só um costume bonito dizer, oi irmão, tudo bem? Por que a gente fala irmão? Porque a gente se identifica, nós temos o mesmo pai. Nós temos o mesmo pai, eu chamo um de irmão, outra de irmã, a gente se vê assim. Nós temos o mesmo pai. E sabe que isso é muito precioso? Tinha uma música antiga que cantava, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. É precioso demais. Por quê? Porque não existe ex-irmão. Existe no mundo ex-marido, ex-esposa, ex-funcionário, ex-vizinho, mas não existe até ex-amigo, mas não ex-irmão. Não existe ex-irmão. Eu posso estar distante do meu irmão, ele pode morar do outro lado do mundo. Fran tinha um irmão morando lá no Japão. Era irmão ou não era? Ama como irmão ou não ama? Tem laços de sangue com ele? Tem. E agora ele está perto, né? Mais perto, né? Mas essa relação, ela é forte, ela é mais forte que qualquer outra. Não existe ex-irmão. Não existe ex-irmão. Agora, com quem tem irmão aí? Quem tem irmão? Eu tenho. Quem não tem irmão? Tá, poucos podem falar isso então. Eu quero saber assim, o meu pai brinca, ele não tem irmão, mas ele brinca assim, quando nós éramos crianças ele dizia assim, que feio vocês brigando com o teu irmão. Eu nunca briguei com o meu irmão. E a gente falava, claro, né, tu não tem irmão. Agora, para quem tem irmão, com quem tu mais brigou na vida? Fala aí. Não foi com o irmão? O Tami está rindo aqui. O Mateus brigou bastante com o Mateus. Briga. Os irmãos brigam. Os irmãos discutem. Quando são crianças, eles se pegam no tapa, se puxam o cabelo, se beliscam. Mas pergunta assim se eles não se amam. Pergunta se eles não têm algo assim, uma afinidade, algo que é indestrutível. Tem. Isso é o laço de irmão. É o que a gente mais briga, mas é fácil a gente se resolver também com o irmão. Briguei agora e tal, daqui a pouco, tá tudo bem, meu irmão, dá um abraço aqui. Tá tudo bem, se a coisa está feia, se ajudam. É coisa de irmão. Quem não tem irmão, tem dificuldade de entender isso. Por quê? É algo difícil, algo diferente. Não existe outra relação igual. Na igreja dá para experimentar isso também, com o irmão. Se não tem irmão de sangue, olha em volta aí, olha quantos irmãos tu tem.
E olha com quantos tu vai ter esse tipo de relação também no corpo, na família. Vai ter. Nossa união é com o Pai, é uma união em Cristo. Olha que tipo de relação Jesus queria que os irmãos tivessem. Eu quero gastar um pouco de tempo nisso porque é importante. Mateus 18, versículo 15, vai falar assim: se o teu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Essa é uma questão bem importante para nós, a relação de irmãos. Primeira coisa é, como irmão, né, nós temos o mesmo pai, já falei isso aqui. Como irmãos, a gente pode ter uma relação bem próxima. Irmãos que brigam, irmãos que falam a verdade um para o outro, se ajudam. A gente pode e deve ter o direito de falar a verdade para o nosso irmão. Doa o que doer, mas por quê? Porque é em amor. É para ser em amor, tem que ser em amor. O texto fala que se o teu irmão pecar contra ti, como é que acontece isso? Aqui, olha só, domingo de manhã, está todo mundo sentadinho aqui, a gente cantou junto, a gente leu a Bíblia, a gente orou, ceou. Aqui dentro desse ambiente, tem como um irmão pecar contra o outro? Tem? A probabilidade é muito pequena, né? Como é que pode um irmão pecar contra o outro se for aqui dentro? Dá? Não. Muito difícil. Olhou feio para mim na entrada. Não me entregou o pão na ceia, porque eu estendi a mão, ele passou meio assim, não me viu, entregou, depois fiquei chateado. Acabou o café, fizeram um pouco. Sei lá, alguma coisa, né? Coisas pequenas, mas pecar contra é muito difícil. Agora, quando é que peca com o outro? Lá fora, nas relações, no dia a dia, no contato, na proximidade. Só dá para pecar se a gente anda perto, pecar contra o outro. Pessoas que andam tão perto umas das outras que têm a chance grande de pecar contra o irmão. Pessoas que andam perto, pecam umas contra as outras. Márcio dizia aqui muitas vezes, né? Quer me conhecer, quer se decepcionar comigo, anda perto de mim, porque aí tu vai ver todos os meus defeitos. Nessas câmeras aqui, elas não são de tão boa qualidade, né? Mas se uma câmera é muito boa e ela dá um zoom de perto, tu vai ver aqui, ó, minhas rugas, vai ver que eu fiz a barba ontem, já cresceu um pouquinho, dá para ver tudo. Então a gente começa a ver os defeitos, começa a ver os problemas. E começa, quando a gente vive junto, a gente começa a ter problemas de relacionamento, a gente peca um com o outro, a gente vê que o outro às vezes, ele é ríspido, às vezes ele está de mau humor, às vezes ele me incomoda do jeito que ele faz, sei lá, ele toma o chimarrão e no final ele faz aquele barulho da cuia, né? E aí, toda vez ele faz isso, né? Coisas assim. Ou ele tem um cacuete, né? Lembrei de algumas coisas aqui, só para exemplo, tá? Nada demais. Coisas assim, isso pode incomodar, e daqui a pouco ele falou uma coisa que eu não gostei, porque ele se sentiu na liberdade, porque é meu irmão. A gente tem que saber lidar com isso, a gente está entre irmãos. Tem a ver com maturidade também. Mas, esse relacionamento ele é estreitado na convivência. A gente senta junto na mesa, a gente compartilha um café, um chimarrão, conversa abertamente sobre as nossas vidas, abre as nossas histórias. Quando a gente se deixa ser visto, e quando a gente vê os outros de perto, a gente tem essa chance de desagradar, desapontar, de pecar. A gente sabe como é que a gente faz isso muito aqui, também, de forma assim, proposital, nas células e no discipulado. Nas células o grupo é menor, e a gente faz perguntas nas células, em cima do roteiro da mensagem, a gente pergunta, como você faz isso? Como é que tu faz aquilo? Como é que tu vê isso? E as conversas fluem, e eu conheço o meu irmão, eu lido com ele, eu trato com ele, e aí ele vem, ele diz, hoje não estava bem, aí os filhos vêm junto na célula, eles vieram agitados da escola, estavam gritedo, e aí um diz, para com isso aí, estava meio brabo, será que ele não está bravo, será que ele é irritado assim sempre? Coisas assim, acontecem, e a gente vê a vida como ela é. A vida como ela é. Agora, não adianta só ter o direito de pecar contra, mas diz aqui, vá sós com ele e mostre-lhe o erro. Tem também o direito da gente repreender uns aos outros. Não só de pecar, mas o direito de repreender um ao outro. Eu chegar no meu irmão e disse assim, meu irmão, olha só, eu vi isso que tu fez, eu vi a tua atitude ali, tu está em pecado, isso aqui não agrada a Deus. Quero te dizer, cara, te amo, eu quero te ajudar nisso aqui. Estou contigo. Eu quero andar junto. Quero te apoiar, quero te fazer vencer, superar essa área.
Ele vai dizer, cara, não vi isso, não entendi isso como um pecado, achei que estava tudo bem, eu sempre fiz assim. Mas... E aí a humildade de dizer, puxa, verdade, meu, obrigado porque tu me falou, tu te importa mesmo. E se ele não ouvir, a Bíblia vai continuar o texto dizendo que leva mais 2 ou 3 contigo. Ou seja, não é para enquadrar ele num canto, assim, na parede, e dizer assim, meu, olha aqui, ó. Não, é porque a gente ama. Cara, estou trazendo outros aqui porque tu não quis ouvir, mas eles também te amam, cara. A gente quer te ajudar, estamos juntos aqui. Gente que tem direito de repreender a gente. E gente que a gente dá legalidade para nos repreender. Anda perto, é irmão. Eu escuto ele. Ele tem legalidade, tem autoridade na minha vida. Eu abro a minha vida para ele fazer isso. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão, diz o texto lá, o objetivo é ganhar ele. A gente precisa sair da superficialidade dos relacionamentos para viver isso aqui. Precisa ser vulnerável, precisa viver mais perto, precisa andar junto, gastar tempo. Faz parte. E Deus coloca irmãos do nosso lado, não só os que a gente queria ter. Deus coloca uns que a gente não simpatiza tanto, mas a gente precisa ter eles perto. Porque eles são aqueles que nos desafiam, que nos ajudam, que nos fazem crescer, que nos apertam, que são diferentes da gente. Lembra diferente? Porque ele nos complementa. Nos casamentos, os casais aqui não olham se o seu cônjuge não é diferente, ou vocês casaram com pessoas exatamente igual a vocês. Ao longo do tempo do casamento, a gente vai ficando muito parecido em muitas coisas, mas no começo é muito diferente. E essas coisas nos ajudam. Tem traços meus que a Janine é o oposto, ela me ajuda muito. E tem traços meus que eu ajudo ela. São coisas que nós nos complementamos. Assim é o relacionamento de irmãos também, o relacionamento da família. Essas ilustrações aí, são 3, elas revelam que a obra é de Deus, a igreja é sustentada e ligada e dirigida por Deus. Quer dizer, os discípulos conjuntamente são a parte funcional que cumpre o propósito de existência e promove expansão, como os membros, a cabeça manda, os membros fazem. A fundação sustenta e o edifício cresce com as pedras vivas. A família, ela se expande com os irmãos. O pai adota sempre mais filhos. Vamos lá, indo para o fim aqui, gente. O que é a igreja, então, depois disso? Olhando isso aí. 3 ilustrações que nos levam para esse entendimento. Já clareou um pouco? Vamos lá, então. Vamos para o Atos, capítulo 2. O primeiro aspecto aqui, agora que eu quero te chamar, olhando isso tudo, essas ilustrações, tem um aspecto forte, que é o aspecto comunitário. A igreja é uma comunidade. A igreja é uma comunidade. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, fala como essa comunidade dos primeiros cristãos vivia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, comunidade. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles continuavam a reunir-se, andavam juntos. No pátio do templo partiam o pão, comiam juntos, de casa em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. A igreja é uma comunidade de discípulos de Jesus, já falamos isso, que vivem em comunhão, como a gente viu aqui, desfrutando a cidadania do reino. Eles eram judeus, eles viviam aquilo, mas eles viviam como uma comunidade quase à parte, porque eles tinham coisas que Deus revelava para eles, coisas que eram da vontade de Deus que eles viviam, que estavam diferentes das leis temporais, diferente dos costumes judaicos, coisas que Deus revelou, coisas que Deus ensinou, coisas que a Escritura revelava para eles, coisas que os apóstolos ensinavam, o ensino dos apóstolos, com o propósito de proclamar o evangelho, porque é isso que eles faziam com a vida deles, e expandir o reino, porque Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos, cada dia. Eles ouviam os que os apóstolos falavam, praticavam, eles passavam tempo juntos. Quando eles falam que eles partiam o pão, eles cumpriam as ordenanças de Jesus, a ceia, partiu o pão. Jesus não diz lá, Jesus partiu o pão. Várias vezes falava, Jesus partiu o pão, eles faziam a ceia. Jesus mandou,
Eles faziam. Depois vai falar que eles tinham refeições. Tem distinção entre partir o pão e refeições. Eles utilizavam os bens deles com generosidade, eram sensíveis à necessidade uns dos outros, eles não achavam que tudo era, isso é meu. Não, eles olhavam, isso é nosso. Como é que a gente pode usar isso aqui da melhor forma para o benefício desse corpo? Para abençoar outros, para fazer o reino expandir. Eles valorizavam estar com os irmãos, eles andavam juntos, andavam de casa em casa, andavam no pátio do templo, eles se reuniam, eles tinham algo que, eu tenho saudade do meu irmão, quero estar com ele. Não contei para ele isso. Hoje a gente manda um WhatsApp, hoje a gente dá um aí, como é que tá, dá uma ligação, ou chega lá para tomar um café. Valorizavam as refeições juntos. A vida em comunidade, eu acho que é a parte mais interessante, mais legal, mais apaixonante da igreja, assim. Essa coisa de ser uma comunidade. E isso, nesse movimento, a gente cumpre os mandamentos mútuos, recíprocos, uns aos outros, que a Bíblia fala tanto. A gente fica fascinado com essa comunidade, e tem um risco nisso também, que é fechar o grupo. Nós nos amamos, nós gostamos de fazer coisas juntos, então vamos continuar tudo junto assim, não vamos chamar mais ninguém, porque vai vir gente que não nos conhece, não sabe o nosso jeito aqui e vai nos atrapalhar. Não é isso que acontecia ali em Atos. Deus ia acrescentando, cada dia os que iam sendo salvos, a nossa panela é aberta. Vem, chega, vem conhecer Jesus, anda com a gente, que legal, mais um amigo que vai se tornar um irmão, a gente quer que seja um irmão em Cristo. É expandir. O propósito é multiplicar, é ganhar pessoas para Cristo. Nossas células têm esse risco, a gente fala muito, a tua célula não pode ser uma célula de comunhão só, ela tem que ser uma célula que traz pessoas para Jesus, que traz junto para perto, que anda com alguém, te relaciona lá fora, faz amigos, para que eles andem junto contigo, para que possa trazer eles para esse ambiente comunitário onde Jesus é o centro. Mas a igreja é uma comunidade, mas ela também é uma organização. Por quê? Porque olha o que aconteceu nessa igreja primitiva, Atos capítulo 2, versículo 41. Isso antes, o versículo anterior ao que eu li. Diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados, cumpriam as ordenanças, né? E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. 3.000. Gente, nós estamos aqui em quantos agora? Não sei. Mas imagina, 3.000 pessoas. Como é que a gente faz tudo isso com 3.000 pessoas, fora os que já tinha? Aí vem mais um versículo, em Atos capítulo 4, versículo 4, que diz, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Já tinha um grupo, veio 3.000 e veio mais 5.000. Ligeirinho, tinha aí 8, 10.000 pessoas. Como faz isso acontecer? Como dá conta da dinâmica desse corpo, dessa comunidade, sem a organização? Não dá. E não deu outra, deu problema. Logo ali na frente começou a dar ruim. Começou a gente se queixar. Não está chegando a distribuição dos mantimentos, nosso quilo do amor não está chegando aqui, tem gente precisando, não está chegando, como é que a gente faz? E tal. E o que acontece? Pouca gente para fazer tudo. Os apóstolos disseram assim, está ficando meio sobrecarregado, a gente não está mais conseguindo ensinar, a gente não está mais conseguindo dedicar a oração, está tendo que atender muito, vamos dar um jeito, vamos nomear pessoas. Capítulo 6, versículos 1 a 5, diz assim, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega começaram a queixar-se, foi o que eu disse, né? E aí os apóstolos disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a esses a tarefa e nos dedicaremos à oração ao ministério da palavra, e tal propósito agradou a todos. Olha, algumas coisas interessantes nesse texto distinção entre 2 ministérios aqui. Primeiro, pregação da palavra e a oração, era um deles, dos apóstolos. Os diáconos, como vieram a ser conhecidos, outro grupo de 7 homens, eles serviam, mas eles não eram só gente que alcançava e fazia, eles eram homens cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Era um requisito ali. E olha, quem é que escolheu esses caras? Uma comunidade maior, porque fala que a proposta agradou a todos. A todos quem? Só os apóstolos? Não. Porque aqueles caras foram escolhidos dentro de um grupo grande. Havia uma comunidade que se reunia para falar sobre isso, para tomar decisões, e isso era uma assembleia de pessoas da igreja. Talvez não os 10.000, mas talvez um grupo representativo daquele grupo maior. Pessoas que tinham maturidade, que andavam juntas, que decidiram algumas coisas em prol da comunidade. Isso também é realidade nas nossas igrejas. Existe isso hoje.
essa organização, ela é necessária para que a igreja continue cumprindo a sua função. Sabe que organicidade e organização não são incompatíveis, são complementares. Eu quero te dar 2 exemplos da natureza. Um é o caranguejo. Conhece caranguejo? O caranguejo tem uma estrutura, uma carapaça, né? O que é a estrutura do caranguejo? É uma roupa? Não. É o corpo dele. Como é que a estrutura, ela é grande, ele nasce com aquele tamanho todo e depois ele vai ocupando o espaço? Ou não? Como é que é? Não, ele nasce pequeno. A estrutura vai crescendo com ele, certo? A estrutura do corpórea dele, que é aquela carapaça, que ajudou ele a cumprir as funções do corpo, cresce com ele. Outro exemplo é a tartaruga. Nos desenhos animados, a gente vê a tartaruga saindo de dentro do casco, né? Ou se encolhendo dentro do casco e tal. Ou até sai do casco, né? Não existe isso. O casco é parte da tartaruga. Faz parte. Tartaruguinha pequena, tem um casquinho pequeno, vai crescendo, o casco vai ficando grande. A estrutura precisa acompanhar o tamanho do corpo, senão não funciona. Um outro exemplo disso, e eu quero saltar um pouco aqui para a gente avançar por causa do tempo também, é assim, a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, né? Fala lá em Efésios capítulo 6, vai falar sobre vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra os cilados do diabo. Fala sobre aspectos espirituais, mas ao mesmo tempo mostra que um corpo, às vezes, desprotegido de uma armadura, ele é vulnerável. Então vai falar sobre armadura. A armadura ajuda a proteção, ajuda a cuidar do corpo, ajuda a sustentar o corpo numa batalha. Mas se a armadura ela é desproporcional ao corpo, ela atrapalha. Aconteceu isso com Davi naquela batalha, quando ele foi batalhar com Golias. O Saul disse, pega minha armadura aqui, coloca. O Saul era grandão e Davi era pequenininho. Ele foi botar a armadura de Saul, não conseguiu caminhar com ela. Está lá em 1 Samuel. E aí ele disse, sabe de uma coisa? Diz o texto assim no final, assim, ele disse, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado, assim tirou tudo aquilo. E foi assim mesmo. Foi no poder do Espírito Santo, foi empoderado por Deus, foi comissionado por Deus, tirou a armadura, não dava para ele, era desproporcional, atrapalhou. Então, a armadura, a organização, a instituição, ela precisa ser condizente com o corpo, com o tamanho, com as necessidades do corpo. Se for maior, atrapalha. Se for menor, pode ser que falte alcance, falte cobertura. Um desafio que nós temos como igreja hoje é sermos autossustentáveis aqui, financeira e administrativamente. O que nós temos aqui, o prédio, né? Essa estrutura e tudo mais é mantido hoje com recursos que nós levantamos, sim, dízimos, ofertas, mas não é suficiente. Hoje essas entradas não cobrem os custos. Não só isso, claro, manutenções, sustentos, né? Hoje nós somos agraciados, abençoados por Deus com uma estrutura de Porto Alegre, que nos abençoa, a Montserrat Porto Alegre nos abençoa com isso, completa, sustenta, até que nós nos tornemos autossustentáveis. Nós melhoramos muito a estrutura ao longo do tempo, acompanhando a dinâmica do corpo. Quem estava lá na época do sítio pedagógico? Estrutura zero. Alugava o sítio para poder fazer a reunião da celebração, uma vez por mês. Depois, um espaço, nós tínhamos uma casa e um quiosque aberto. A estrutura era mais precária, menor. Hoje temos uma estrutura aqui que nos atende bem. Talvez no futuro temos que mudar daqui. Está tudo bem. Já falamos que o prédio não é sagrado. Mas essa estrutura precisa acompanhar o corpo. Não adianta a gente ter tanta coisa que não consegue dar conta. Não, ela nos tira a energia daquilo que é fundamental. Recursos humanos também, né? Parte administrativa, parte de manutenção, parte, por exemplo, suprimentos, compras, pagamento de água, luz, limpeza do prédio aqui, tem alguém que faz, né? Tudo isso são estruturas, organização que a gente tem para que funcione hoje nosso encontro, funcione a dinâmica da igreja. Estragou a torneira, né? Nossa, aqui foi trocado essa semana, coisas assim, né? Ninguém vê. Às vezes essas coisas são invisíveis, mas elas acontecem. A estrutura só existe porque existe a comunidade. Essa é uma coisa que nós não podemos esquecer.
A estrutura só existe porque existe comunidade. Por isso que eu disse antes, lembra, a igreja não abre. Não é assim, vou abrir uma igreja, vou alugar um prédio, vou comprar cadeiras, vou botar um telão, aqui a nossa TV, vou contratar uns músicos e vamos começar. Isso não é projeto de Deus. Deus não começa, Deus não faz isso. Deus multiplica discípulos, Deus gera uma comunidade, Deus sustenta essa comunidade, levanta essa comunidade, ela cresce e ela começa a se organizar para continuar cumprindo a missão. Qual é a missão? Fazer discípulos, expandir o reino de Deus, anunciar o evangelho. A nossa estrutura, ela não deve nos exigir, nos sobrecarregar, nos tornar cansados, a estrutura não deve ser pesada, ela deve servir ao propósito. A organização, ela serve para treinar, capacitar, suportar a missão, para que a comunidade seja vibrante, saia daqui e diga, eu quero fazer discípulos. Não é assim, a estrutura está pronta, venham todos aqui, venham edificar a igreja, vamos edificar a igreja. Não, a missão é, gente, vão e façam discípulos a partir daqui da estrutura, que é treinada, capacita, empodera, impulsiona. Ela diz para cada um da comunidade, vai e faça discípulos. Essa é a missão. Como nós fazemos isso como igreja, para terminar? Hoje aqui, nós mantemos uma agenda leve da igreja. Porque a gente quer que você tenha tempo para fazer amigos, para se relacionar com o teu vizinho, com o teu parente, com o teu amigo, para ganhar ele para Jesus. A gente quer que tu tenha tempo com a família. A gente quer que tu se envolva com o discipulado e não com mais uma reunião, com mais um treinamento, com mais uma conferência, com mais algo. A gente quer que tu tenha tempo para crescer na fé, para poder derramar na vida de alguém. A gente está com relacionamento. Discipulado tem a ver com relacionamento, vida na vida, repartir vida. Nas celebrações aqui a gente valoriza a comunhão. A gente começa atrasado porque a gente fica conversando. A gente termina às vezes e fica aqui mais quase uma hora conversando ainda. A gente gosta disso. A gente gosta do relacionamento, a gente gosta de estreitar a comunhão. Na célula nós promovemos a comunhão sim, mas o objetivo lá não é fazer um grupo de comunhão. O objetivo é ganhar pessoas. Então daqui a pouco a tua célula está muito evangelística, glória a Deus por isso. Glória a Deus, tem sempre gente nova, está entrando amigo que não conhece Jesus, a gente tem que adaptar o discurso, a gente tem que adaptar nosso jeito de falar para que as pessoas entendam o que a gente está falando. É isso mesmo que a gente quer. Célula não é lugar para membros de outra igreja, gente. Não convida amigo que é de outra igreja para dizer, vem na minha célula. A gente não está querendo isso. Isso não faz crescer o reino de Deus, isso só faz dividir às vezes o que Deus já está fazendo. Isso cria divisão, isso cria constrangimento. A gente não quer isso, não convida irmão na fé que está em outra igreja. Graças a Deus ele está lá, está servindo, deixa ele lá, faça aquela igreja crescer para a glória de Deus. Traz gente que não conhece Jesus, traz gente que não conhece Jesus. Incentivamos o relacionamento dos irmãos, vão, almocem juntos, tomem um café na casa do outro. Na instituição a gente não se importa tanto com a estrutura. Vocês já viram aqui? Olha o nosso som. Uma mesinha de som amplificada, 2 caixinhas aqui. Não tem um monte de coisa, não tem um monte de estrutura e parafernália. Nós temos uma TV aqui. Às vezes tem um violão tocando, às vezes tem uma banda como teve hoje. Mas não tem problema se é diferente. Não tem problema. A gente não dá tanta importância, não dá tanta bola para isso. A gente continua transmitindo na internet, nos vídeos, com essa estrutura que nós temos aqui. Está tudo bem, hoje nos atende. É suficiente para o corpo, é suficiente para a necessidade que nós temos. E está tudo bem. Se crescer e precisar ser diferente, vamos investir nisso. Vai ser estratégico para a obra, para ganhar pessoas para Jesus? Beleza, vamos investir. Mas no momento não é prioridade. Nós entendemos que o melhor de Deus é a nossa vida de adoração, nossa vida com Ele lá fora, e a nossa expressão da adoração é a nossa vida comunitária também. Nós fazemos tudo conforme nossas forças, mas não comprometendo o principal, que é a nossa vida devocional, a nossa família e o nosso relacionamento com Deus e o nosso investimento na vida de outros. Se eu preciso ir começar a assumir mais um ministério, mais uma reunião, mais uma coisa e vai me tirar dessas coisas, eu não devo assumir. Eu não devo assumir. Entende? Isso é um pilar para nós, é um valor para nós.
vai te tirar da tua família, tu está precisando derramar mais tempo com os teus filhos, tua esposa está com uma situação que precisa, fica lá. Tu precisa investir no teu amigo não crente, gasta tempo com ele. Tu precisa discipular alguém, discipula, tem uma célula que está liderando, investe tempo ali. Não queira assumir mais um ministério, mais uma coisa, mais aquilo, não precisa. Não precisa. Nós enfatizamos 3 encontros aqui. A celebração, que é essa de hoje, a célula durante a semana, onde tu tem essa comunidade mais próxima, e o discipulado, para que tu possa crescer na fé, desenvolver os teus dons. Na célula tu serve com os teus dons, e para que tu possa andar junto a alguém que possa te repreender, e tu possa repreender alguém. Na célula isso é, no discipulado isso é importante. A célula às vezes não dá, tem 10 pessoas lá, não tem espaço para isso, mas o discipulado sim. É bom. A gente enfatiza esses 3 encontros. Se tu estiver vivendo isso, tu está vivendo a essência do que a igreja é, como comunidade principalmente, e tu tem a capacidade de também servir na organização. Para terminar agora, já falei várias vezes para terminar, mas agora é sério, para terminar, tá? Vocês não precisam ficar cansados mais, vai terminar. Primeiro, reflete aí. Se a igreja não tiver nada, esquece tudo, esquece o que tu conhece de igreja agora. A igreja não tem nada, não tem reunião, não tem programa, não tem prédio, não tem som, não tem música, não tem dirigente de louvor, não tem pastor aqui pregando, não tem nada. Mas ela é uma comunidade de discípulos que se reúne, que ministram na vida uns dos outros com seus dons, que proclamam o evangelho. Isso é uma igreja? Sim ou não? Pensa. Sim, é uma igreja, está fundamentado em Jesus e nos apóstolos, nos profetas e em pedras vivas, vamos lá, sem estrutura, é uma igreja. É uma igreja. Agora, se a igreja tiver tudo isso, reuniões, programas, prédio, tudo que eu falei antes, mas não tiver vida comunitária, ela é uma igreja? Ela pode ser uma igreja na nossa relação individual com Deus, eu e Deus, porque eu estou ligado, eu sou filho, posso ser salvo, ser filho, mas se eu não viver essa dinâmica da vida comunitária, eu estou perdendo tudo. Eu sou a igreja espiritual, a igreja invisível, aquela universal, faço parte, mas a igreja local não está existindo, não está expressando aquilo que Jesus quer que a gente expresse no mundo, sendo sal e luz, lembram? 2 semanas atrás? Sem comunidade, sem vida comunitária. Por isso, te esforça para estar mais perto da comunidade, vai numa célula, participa de um discipulado, faz isso. E se ela tiver tudo isso, estrutura e comunidade, vibrante, mas não tiver Jesus na base, ela é uma igreja? Quantas igrejas, entre aspas, tu conhece que não tem Jesus na base? Que não reconhecem Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo? Que não creem em Jesus revelado nas Escrituras, mas que tem nome de igreja na sua placa, na sua denominação. Sem Jesus não é igreja. Sem Jesus, Filho do Deus vivo, Senhor Salvador, aquele que é o Redentor, não é igreja. Feche teus olhos, vamos encerrar. Algumas perguntas antes de nós orarmos aqui. O quanto tu tem feito parte da igreja enquanto comunidade? Tu tem buscado te envolver e viver a comunhão? Tem sido uma pedra viva, um membro ativo do corpo, um integrante da família de Deus? E os outros membros dessa comunidade, eles podem contar contigo? Tu compreende o aspecto organizacional, institucional da igreja? Percebe esse papel e essa importância? E acredita que pode, de repente, contribuir com a organização? De que forma pode acontecer isso? O ser, nosso ser com Deus e com os outros, nossa relação de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, vem antes do fazer coisas para Deus e para o próximo. A igreja não é humana, mas é a obra de Cristo. Nós cooperamos com a missão dele, com a ação dele no mundo. A igreja, o avanço, não depende das nossas habilidades, talentos ou recursos, mas do poder do Espírito Santo. Porém, isso flui através dos filhos, dos membros, das pedras vivas. Esse é um desafio para nós. Nós nos vejamos nesse papel de ser agentes ativos, né? Nessas imagens. Vamos orar.
Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa manhã onde nós podemos refletir sobre a Tua igreja, ser desafiados em relação ao nosso papel, Deus, no Teu corpo, na Tua família, no Teu edifício que o Senhor está construindo. Nos faz, Deus, encontrar o nosso lugar e com nossos dons e talentos que o Senhor deu a cada um dos Teus filhos, Deus, nós possamos servir a comunidade e fazer diferença no mundo, para que o mundo creia, conheça o Senhor, até que o Senhor venha, como cantamos aqui. Nos despede com a Tua paz, com o poder do Teu Espírito Santo, para mais uma semana onde vamos cumprir essa missão no mundo, Deus, que nos rodeia. Nos ajuda, nos encoraja, em nome de Jesus. Amém.